Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Porque hoje a gente vai dar continuidade nos nossos encontros, então, de Catecismo da Igreja Católica. Quero mandar um abraço e um beijo para todos os meus crismanos. Como é que vocês estão aí? Mandem notícias, pelo amor de Deus. Tem alguns de vocês que eu não vejo faz tanto tempo. Então manda um recado aí. E para todo o restante também do pessoal que está assistindo essas lives. Espero que vocês estejam gostando, que seja bem frutífero para todos vocês ali. Hoje a gente vai dar continuidade, falando exatamente, dando um passo além, né? Estamos falando muito de revelação, como é que Deus se revelou e como é que transmitimos essa revelação. Agora chegou a nossa vez, né? A nossa vez de dar essa resposta a um Deus que tanto nos ama. Vamos antes disso, né, fazer a nossa oração? Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por em nome nós. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então agora é a nossa vez de responder a esse Deus que tanto nos ama, que tanto nos quer bem. Por quê? Porque Deus, ele já se revelou, né? Ele já se revelou como o nosso amigo. E ele é o nosso sumo bem, ele é o bem maior, né? Nada é maior do que ele. A verdade nele é absoluta, porque ele mesmo é a verdade. Então ele se revelou e quer o nosso bem. Ele deseja o nosso bem. Como é que nós podemos responder esse desejo de Deus, essa vontade que Deus tem de estar sempre conosco, né? Essa resposta, ela tem um nome de fé, né? Hoje a gente vamos falar sobre essa parte do que eu creio, né? Como é que eu posso transmitir esse crer, né? Como é que eu consigo falar com Deus, mostrando para Ele que eu creio na palavra dele. Isso se reflete a fé, né? Vai ser uma sequência, acredito que vai ser 2 encontros. A gente vai falar dar uma introdução aqui agora, depois a gente finaliza no próximo. O que acontece, né? Por quê? Porque Ele nos ama de uma maneira profunda e infinita, né? E a resposta que a gente tem que dar essa resposta tem que ser dada pela fé. A fé é o quê? É um ato de você submeter ao amor de Deus. Mas é um ato de submeter, né? Mas livremente. Você livremente aceita aquela verdade, né? Com toda a sua inteligência e toda a sua vontade. Quando isso acontece, parabéns, você tem fé. Então, é algo que não é algo muito... eu creio porque eu não sei de nada, então eu simplesmente creio, né? Nossa fé não é uma fé cega, é uma fé bem direcionada, né? Nossa fé é bem direcionada no Deus que nós tanto amamos, que tanto nos ama também. Então a gente precisa realmente ter essa visão de realmente entregarmos ao coração de Deus, né? Mas com inteligência e com a nossa vontade, né? Nada acontece sem a nossa vontade. Na Sagrada Escritura a gente encontra 2 pessoas, né, que realmente se entregaram de maneira muito especial para Jesus, para Deus no caso, né? Também para Jesus, óbvio, mas para Deus no caso, mas que realmente marcaram a nossa história e realmente são modelos impressionantes de fé. Um deles no Antigo Testamento e o seu nome é Abraão, né? Abraão a gente já consegue ver lá no livro de Gênesis, né? Ele é um grande exemplo e o nosso grande patriarca na fé, né? Só relembrando um pouco da história dele, ele era um nômade, né? Ele fazia viagens, estava procurando. De repente Deus chegou para ele e falou, né? Olha, eu te prometo a terra prometida, mas você tem que ir em outros lugares, você tem que ir encontrar essa terra prometida, né? Deus incumbiu para ele uma grande aventura, né? Uma grande missão de procurar essa terra prometida que Deus foi lá e fez essa promessa a ele. Ele saiu de tudo aquilo que ele tinha de conforto, de certezas da vida e foi até essa missão que Deus o caminhou. E nessa missão é claro que houve vários desafios, houve vários problemas, né? Mas ele sempre foi entregando esses desafios, esses problemas para o nosso Senhor. Acontece, né, dele enfrentando esses desafios, né, ele tem o seu desejo realizado, né? Ele tem um desejo muito profundo de ter um filho com a sua esposa Sara, né? Acontece alguns problemas, ele consegue ter o filho, né? Deus o presenteia
com esse dom que é o dom de ser pai desse filho, dessa criança. E é claro, né, como qualquer pessoa que tem o seu desejo realizado, se alegra muito, ele fica muito contente, a gente percebe isso muito na Bíblia. Porém, Deus pede uma prova de fé. Ele pede que ele vai lá e entregue o seu maior tesouro. Né? Ele encontrava o seu maior tesouro no filho que ele teve. Então, Deus vai lá e pede para que ele entregue o seu filho, sacrifique o seu filho em nome dele. Eu imagino que para Abraão nessa época nessa época da vida dele deve ter sido muito turbulenta, porque ele não tinha o pés para poder entregar, não tinha base nenhuma para poder entregar o filho dele. Porém, com muita fé, acreditando na palavra de Deus, ele pegou o seu maior tesouro, o seu maior dom, que é o seu próprio filho, com os braços, levou até um monte e ali, se preparando para sacrificar num pequeno altar. Ao pegar uma espada, pegar uma adaga para poder sacrificar a vida do filho dele, o Senhor vai lá e nos mostra, né, o valor da promessa dele. Né? No lugar onde estava o filho dele aparece um cordeiro. Né? O filho dele aqui estava amarrado, já está desamarrado. E nessa mostra que Deus viu da fé de Abraão, Deus fez uma grande promessa a ele, que ele seria pai de muitos filhos, pai de uma nação, que não ia ser contada nem nas estrelas e nem nas areias do mar. Esse é o nosso pai na fé. Por isso que nós somos filhos espirituais de Abraão. Nós somos filhos na fé de Abraão. Essa é a grande importância da fé que Abraão demonstrou para Deus naquela época e que serviu como farol para várias pessoas naquela época. Moisés, vários reis como Davi, vários profetas como Isaías. Várias pessoas seguiram esse modelo de fé que Abraão demonstrou para com o nosso Deus. Claro que esses modelos de fé, né, começou a fomentar em várias pessoas um desejo, né, de que o Messias viria. Isaías fez a promessa, demonstrou que Deus estava, sim, enviando o filho dele para esse mundo para nos salvar. Então várias pessoas começaram a ter fé nessa promessa e esperaram. Né? Alguns esperaram 800 anos, né, e não tiveram a oportunidade de ver nosso Senhor nascer. Mas a promessa, né, esse modelo de fé nasceu, essa perfeição no modelo de fé. Esse nome se chama Maria. A Virgem Maria é o nossa grande realização da fé. Né? A fé de várias pessoas fez que o nosso coração de nosso Deus criasse uma criatura tão perfeita, tão maravilhosa como Maria foi. A mais perfeita das criaturas e aquela que possui uma fé inabalável em Deus. Como é que nós sabemos disso? Né? Só olharmos a missão que Maria foi incumbida. Né? Maria teve essa missão de receber em seu seio materno o próprio Deus. Né? E nessa missão grandiosa, né, ela se pergunta, ela não é uma fé irracional. Né? A gente vê que Maria faz perguntas ao anjo. Ela não recebe a missão e fica paralisada, né? Ou não recebe a missão e só aceita a missão e sem saber de nada. Não, ela vai até o anjo e pergunta, como é que isso irá acontecer? Né? Se eu não conheço nenhum varão, não conheço nenhum homem, eu não conheço o homem. Então o anjo revela que o Espírito Santo iria colocar sua sombra sobre ela. E a partir desse ato, o Filho de Deus ia começar a ser gerado. Maria, com essa fé, com essa certeza e com essa inteligência, com essa razão, Maria dá a sua resposta. A liberdade de Maria. O sim de Maria foi um sim para a missão e uma demonstração de fé inabalável. Nós vemos em Maria várias ações de missão, várias ações de mesmo estando grávida do nosso Senhor. Né? A fé dela só começou a aumentar cada vez mais. E ela nunca deixou de trabalhar, nunca deixou de fazer as suas coisas. Né? Foi até a Santa Isabel, ficou com ela durante 6 meses cuidando do parto dela. Né? E nesse momento, né, quando Isabel vai lá e mostra, né, virgem cheia de graça,
Ela não foi lá e se exaltou, falando, nossa, eu sou mesmo. Não, ela exaltou a Deus pela a graça dela ser do jeito que ela era, criada do jeito que ela foi. Né? E ela exaltou ainda mais a Deus. Essa é a verdadeira humildade, a verdadeira fé de Maria, de colocar tudo nas mãos de Deus. A gente percebe também que a vida de Nossa Senhora não foi uma vida sem problemas, né? Muito pelo contrário. Prestes a nascer, né, Jesus, ela não teve um lugar para colocar o seu filho, teve que colocar o filho numa manjedoura ou numa gruta. Né? Imagine a dor de Maria, sem saber aonde poderia repousar para que o seu filho pudesse nascer. E depois, logo depois, em seguida, né, as perseguições dos romanos, né, no qual obrigou Nossa Senhora a se refugiar com o Egito junto com São José. Imagina a dor de Maria, dessa incerteza que Maria teve, né, de não saber o que exatamente iria acontecer, mas nessa incerteza ainda mais a fé. Né? Ela tinha certeza que Deus estava cuidando dela. Nas viagens que Jesus fazia, né, nessas idas para ele poder fazer a pregação do reino de Deus, imagina as dores de Maria ao saber que seu filho estava sendo perseguido, não saber se seu filho estava bem, estava se alimentando. A dor de Maria de saber não saber exatamente o que se passava com Jesus. E a dor maior ainda, a dor maior de ver seu filho tão amado crucificado na cruz. O leito de Maria, né? O leito de Jesus, né? Onde Jesus estava adormecido no sábado. Imagina as dores de Maria ao saber que seu filho foi sepultado. Mas mesmo nessas dores, Maria ainda assim observava aquela promessa que Jesus fez que ressuscitaria. E ela ainda assim, então, com fé, permaneceu junto com Jesus. Permaneceu junto com Deus, sabendo que Ele ressuscitaria. Tanto que nós falamos, né, o dia de sábado é o dia de Nossa Senhora. Por quê? Porque foi em um sábado que Nossa Senhora mostrou sua fé inabalável em Jesus. Sua fé inabalável em Deus. Acreditando na sua palavra, acreditando até o fim, mesmo sendo a única pessoa a acreditar no mundo inteiro, ela ainda assim estava lá, brilhando como a lua que ela é. Todas essas ações de Maria, né, nos mostram como ela é a realização mais pura da fé. Tanto para nós, né, nós que tanto clamamos e pedimos por um Salvador e Ele veio, seu nome é Jesus, né, a realização para nós, como ela também ela é por ela mesma. Como ela nos demonstrou como é que a gente pode acreditar em Jesus. Como é que a gente pode acreditar em Deus? Como é que ainda tem que ser a nossa relação com Jesus e com Deus? Sobre a segunda parte, né, em quem eu creio, né, como é que eu faço isso? Né, como é que eu posso crer? Né, em quem eu devo crer? Né? Primeiro, a gente tem que crer em Deus Pai. Por quê? Porque a fé é uma adesão livre do homem a Deus. Deus não pode chegar na gente e obrigar que a gente vá lá e creia nele. Por quê? Porque a nossa fé tem que ser livre, porque o amor também é livre. Nós podemos escolher amar ou não amar uma pessoa. Por isso que Deus nos colocou a liberdade, para que a gente pudesse realmente escolher amar a Ele. Essa adesão livre a gente pode observar também nas nossas relações. No catecismo, ele fala muito da relação do casamento. Como é que se dá o casamento? Né? Como é que funciona uma relação de casamento? A relação de casamento é uma relação de fé. Você vai casar com a sua esposa, você vai casar com o seu esposo, você vai ter que ter alguma fé naquilo, né, naquilo que ele está falando. Nada é tão certo para você, mas você vai ter que depositar um pouco de fé naquela pessoa, pelo menos um pouquinho. Mas se a gente faz isso, entre nós que somos criaturas imperfeitas, que sabemos das nossas falhas, sabemos que nós somos ainda estamos crescendo na fé, imagina quanto nós podemos colocar numa pessoa que já é perfeita e é verdadeira. Né? De novo, Deus é a verdade. Deus é o amor por completo, é o amor por inteiro. Então nós sabemos dessa verdade, nós podemos sim entregar toda a nossa fé a Ele, porque Ele é uma pessoa perfeita. Por ser uma pessoa perfeita, ela não se engana. Eu posso me enganar. De repente, eu posso até passar para vocês sem querer uma informação errada. Mesmo eu não sendo malvado, mesmo eu não sendo cruel, mesmo tendo más intenções, eu posso acabar passando uma informação errada para você. Pessoas com má fé também podem acabar passando informação errada porque querem também. Mas Deus, Ele é perfeito, Ele é bom.
ele não se engana. Por isso, ele não engana ninguém. Então, se a gente encontra uma promessa que Deus nos faz, é certeza que aquela promessa irá se acontecer. Nós temos que ter essa certeza, nós temos que ter essa fé, porque Deus é um ser perfeito. Também devemos crer em Deus por causa do Filho, né? O Filho, a verdadeira criação e verdadeira revelação que Deus nos passou, né? Falei criação, mas na verdade não é criação, é geração, né? Sobre como Deus se revelou para nós pelo meio de Jesus. Então Jesus foi a revelação máxima e última a nós, que ele se fez conhecer. Conhecer a Cristo é conhecer a Deus. Se você quer conhecer a Deus Pai, vamos procurar conhecer a Cristo. É nisso que ele nos fala, é nisso que ele nos revela. Então, vamos procurar conhecer mais a Jesus. Como é que nós podemos conhecer mais a Jesus? Primeiro, né, na fonte primária, né, Sagradas Escrituras, está lá nos Evangelhos, está lá nos Atos dos Apóstolos. Depois, nas pessoas que são os amigos dele. Quem são os amigos dele? Foram os santos. Como é que os santos se relacionavam com Jesus? Como é que os santos iam lá e tinha sua relação de amizade com Jesus? Depois por nós mesmos. Vamos imaginar quantas coisas boas que Deus nos faz. Quantas coisas ruins que Deus nos impede que aconteçam com a gente. E quantas coisas, até mesmo ruins, acontecem com a gente com permissão dele, mas com o objetivo de nós crescermos na fé. Com essas três coisas nós podemos conhecer a Jesus. E conhecendo a Jesus nós conhecemos a Deus Pai. E como é que relaciona tudo isso então no final das contas? Com o Espírito Santo. O Espírito Santo é o elo de amor de Deus Pai com Deus Filho e vice-versa, que é tão perfeito que é um Deus. Essa relação de amor que Deus Pai e Deus Filho têm é também um Deus. Imagina a profundidade disso. Qual é a relação que você tem com sua mãe, com sua família, com sua esposa, com seu esposo? É uma relação muito forte, eu imagino. Então imagina, é a mesma coisa com Deus, né? Fazendo um sinônimo ali, né? uma comparação bem boba, né? Mas é mais ou menos parecido com isso. A sua relação que você tem de amor é uma relação tão forte que cria uma nova pessoa, né? Então, Deus, Espírito Santo, ele é essa relação de amor que Deus Pai tem com Deus Filho. E é o nosso elo também, né, com Cristo e nós também. Se nós queremos ter fé em Jesus, nós temos que clamar ao Espírito Santo que venha nos dar a fé. Sem isso, nós não conseguimos ter essa fé, gerar essa fé. A fé, na verdade, nada mais nada menos é o dom que o Espírito Santo nos dá. Eu não consigo ter fé por mim mesmo, eu não consigo gerar fé em Deus por mim mesmo, por mim próprio. É sempre uma pequena semente que o Espírito Santo vai lá e nos coloca. Por isso que a igreja não deixa de confessar a sua fé em todas as suas orações, né? Em um só Deus. Todas as orações lembramos do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Um só Deus em três pessoas. Nós devemos ter essa fé, acreditar nessa fé. E devemos, sim, confiar, colocar nossa confiança, né, em toda essa pessoa que é Deus. Eu acho que é isso. Depois a gente tem a continuação do encontro, né? Tem esse encontro do Eu Creio, né, e do Nós Cremos, é uma coisa muito linda, muito importante, que eu acho que é bom a gente separar um pouquinho, né? Aproveitar que a gente está no YouTube, né? Então, se fosse no encontro pessoal, normalmente eu teria que fazer aquela corrida. Mas aproveitar que a gente consegue passar esse tesouro tão importante que é, né? De falar dessa pessoa tão maravilhosa que é. Esse Deus que nos quer nos passar essa informação, né? Essa coisa de relacionamento com Ele. Vocês que estão na quarentena agora, aproveitem. Faça essa oração com Jesus. Faça essa oração com Deus Pai e com Deus Filho. Queira essa relação. Peça mais fé. Né? A fé a gente só consegue gerar fé pedindo fé. Então, com fé então. Realmente com verdadeira fé. Vamos nos relacionando com Deus. Procurando saber e conhecer Ele cada vez mais e mais.
para que num dia nós possamos também lá no céu comprar Ele também. Acho que é isso. Diana, tem algum recado? Quer falar? As missas provavelmente vão estar voltando logo, então durante a semana a gente vai passando mais detalhes de horários, de como é que vai ser mesmo. E se liberar para o próximo final de semana, a gente também vai estar liberando as inscrições, né, para poder estar participando, né, aqueles que podem, que não são grupo de risco. Então a gente vai estar avisando para os crismandos nos grupos e compartilhando no Facebook, né? Então quem tem a gente aí vai vendo também. Nós vamos estar informando vocês. É isso aí então, galera. Acho que é isso que temos que falar. Deus abençoe a cada um de vocês aí nesse domingo. Foi a hora que eu consegui gravar, infelizmente, para ter gravado ontem não deu certo. Que Deus abençoe a cada um de vocês aí e que nos vemos na próxima semana. Um abraço a todos. Que Nossa Senhora Auxiliadora nos proteja e nos guarde, junto com São Dom Bosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até mais.